Olá, meus queridos amigos, vocês que estão me assistindo nesse momento, seja bem-vindo no canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, não esqueça de apertar o sininho e fique à vontade. Aqui estamos mais uma vez gravando um vídeo, falando sobre os estudos bíblicos, ouvindo a voz de Deus. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as leis na Bíblia. E vamos primeiramente saber como, né, quantas leis, os tipos de leis que existem na Bíblia. Nós vamos ver algumas aqui e eu vou estar passando os versículos, capítulo, para você estar pesquisando aí na sua casa. Então, fica à vontade e vamos lá comigo estudar um pouquinho. Vou pegar minha Bíblia aqui, o Manual da Felicidade. A Bíblia. E nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre as leis na Bíblia. Na Bíblia tem diversas leis, algumas leis que foram abolidas na cruz, né? Depois que Cristo morreu, algumas leis não estão mais em vigor nos dias de hoje. E outras leis permanecem até hoje. E nós vamos ver quais são elas, né, nesse estudo. Ok? E logo na introdução desse estudo fala: sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e sua conduta diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar seu significado e exclamar seu sentido. A nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriu em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos os que pertencem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade, e a Bíblia descreve essas leis. Então, primeiramente, que tipos de leis encontramos na Bíblia? Primeiramente, conforme em Êxodo 21, capítulo 21, capítulo 22, existem as leis civis, que é leis de proteção para reger a nação de Israel. Né? Vamos lá. Segundo, Levítico capítulo 1 até o capítulo 4, vem falando sobre as leis cerimoniais, envolvendo sacrifícios e ofertas de animais, né? Específica para o santuário. Então eram as leis, especificamente só para o santuário. Então também Levítico 11, capítulo 11, leis de saúde para a felicidade e bem-estar do ser humano. E Êxodo 20, do 13 ao 17, é lei moral, que expressa o caráter de Deus, conhecida como lei dos 10 mandamentos. Então muitas pessoas já conhecem essa lei dos 10 mandamentos, que é a lei moral. Escrita pelo próprio dedo de Deus em duas tábuas de pedra. Todas as leis foi Moisés que escreveu. Ele escreveu, Deus passou para ele e escreveu. Mas os 10 mandamentos Deus pediu para Moisés, como é que fala? Limpar duas tábuas de pedra que ele ia escrever a lei de Deus. E ele foi lá, lixou duas tábuas de pedra e escreveu a própria lei, que é a lei dos 10 mandamentos. Escrita pelo próprio dedo de Deus. Está lá em Êxodo 31, versículo 18. Então não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar texto da lei cerimonial para explicar a lei moral ou vice-versa. Então a lei cerimoniais é uma, a lei moral é outra, e aqui vai diversas leis, que é as leis civis. Então aí são as leis mencionadas na Bíblia. Então a lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Então a lei cerimonial estava relacionada com o santuário, como nós já vemos. Então, com a morte de Cristo, o que ocorreu com a lei cerimonial? Então, com a morte de Cristo, a lei cerimonial seria o quê? Abolida. Porque todo sacrifício que fazia toda cerimônia que era praticada no santuário, eram as leis cerimoniais. E tudo isso apontava para Cristo. Para a morte de Cristo. Só que quando Cristo veio,
ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, a lei cerimonial foi abolida. É tanto que João fala, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz, né? Mas que dizer da lei dos 10 mandamentos? Conforme Mateus 5,17, Jesus falou, né? Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, vim para cumprir. Né? Então, a lei dos 10 mandamentos estão em vigor nos dias de hoje. E falando sobre a lei moral, qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Olha só. Jesus falou, né? Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Ou seja, Jesus, ele guardou a lei, né? Para dar exemplo para as nações, né? Que a lei é moral, tem que ser cumprida. A lei cerimonial não, mas a lei moral está em vigor nos dias de hoje, que é a lei dos 10 mandamentos que se encontra em Êxodo no capítulo 20. Então, agora uma pergunta bem interessante. A fé em Cristo anula nossa obrigação de guardar a lei? Será que a nossa fé em Cristo anula a obrigação de guardar a lei? Sim ou não? Olha só o que diz lá em Romanos 3,31. Romanos 3,31, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. É isso. Então, a fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Não. Não anula. O que Jesus espera dos seus seguidores? O que Jesus espera dos seus seguidores? Eu gostaria de ler esse capítulo. Está lá em 1 João. 1 João. Olha só. 1 João no capítulo 2, versículo 6. 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Né? Então, se nós dissemos que temos Jesus, que andamos com Jesus, nós devemos andar como ele andou. E Jesus não era obediente aos mandamentos de Deus. E agora 5, 2 e 3. 1 João 5, 2 e 3. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Entendeu? Então, repara só, né? E em Eclesiastes fala, né, que a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Então, quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, que não são pesados. Então, quando nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Porque muitas pessoas falam, eu amo a Deus. Mas Deus falou, né? Se me amas, guardai os meus mandamentos. E agora lá para quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Qual é o benefício que nós recebemos em guardar a lei de Deus? Será que é Deus que é beneficiado quando nós guardamos a lei? Ou será que é nós que é beneficiados? Vamos ler lá em Salmos 19. Salmos capítulo 19. Capítulo 19, do 7 ao... Deixa eu ver aqui, confirmado. Do 7 ao 11. Olha só. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido
e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro pendurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo, e os guarda. A grande recompensa. Né? E os que o guardam, a grande recompensa. Então, olha só, né? Os benefícios de guardar a lei. Alegria, restauração e grande recompensa em guardar a lei. E nós que recebemos isso. As leis de Deus são uma proteção para a nossa vida. A obediência à lei de Deus não é a causa, mas é o resultado da salvação. A pessoa que está salva vai seguir o exemplo de Cristo. Não se guarda a lei para ser salvo, mas por estar salvo em Cristo. Quem está em Cristo recebe dele o poder para ser fiel e o faz por amor. Está lá em João 14:15, Gálatas 2:16 e Romanos 3:31. Então, meus queridos amigos, é isso aí que eu quero trazer aqui para nós hoje, né? As leis na Bíblia, né? Então, como eu já tinha mencionado no começo, e para encerrar esse vídeo, eu menciono novamente, né, que são as leis civis, regiam a nação de Israel, né? Leis de saúde, para preservar o bem-estar do ser humano, para nosso bem, para nossa saúde, leis cerimoniais, né? E essas leis cerimoniais eram sacrifícios, né? E cerimônias que apontavam para a morte de Cristo na cruz, foram anuladas, né? Com a morte de Cristo, conforme está em Efésios 2:15 e Mateus 27:51. E a lei moral, os 10 mandamentos, que reflete o caráter de Deus. Então essas são as leis da Bíblia. Então é isso aí, que você possa estar acompanhando cada estudo mencionado e que nós possamos aprender juntos, né, um pouquinho mais sobre a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, que Deus te guie e que Deus abra sua mente para cada dia você compreender mais sobre as leis de Deus. Um forte abraço e não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos. Valeu e um forte abraço. Que Deus te abençoe.